Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios sociais, culturais, geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar os professores e as professoras da escola dominical. Aqui estaremos fazendo as pré-aulas, disponibilizando os subsídios para que você, professor e professora, possa agregar ao seu plano de aula mais qualidade, para que os seus alunos estejam cada dia mais interessados em aprender através das ricas aulas que você possa proporcionar a eles. Eu quero agradecer aos inscritos no canal. São diversos inscritos, o canal é super novo, vai fazer um ano agora, mas já tem mais de 2.000 inscritos. E os inscritos têm dado retorno, têm comentado, têm divulgado, têm compartilhado. E eu agradeço pela sua participação aqui no canal. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez, eu quero te convidar a inscrever. Inscreva-se no canal, dê um like, um joinha e ative o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado de vídeos novos. Cada vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai receber uma mensagem dizendo que há mensagem com vídeos novos, você pode assistir em primeira mão, pode divulgar e pode aprender também, congratulando conosco através do canal EBD em Ação. Se você quiser acessar os vídeos de trimestres passados de 2018, nós estamos disponibilizando eles através das playlists, são pastas. Cada pasta tem um trimestre completo ali com os vídeos aulas das lições dos jovens quanto das lições dos adultos. Você pode acessar esses vídeos, podem assistir, pode compartilhar, fazer download. Faça um bom proveito, faça um bom uso deste material que é para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, datada de 3 de março de 2019, cujo título é Conhecendo a Armadura de Deus. O texto áureo ele está em Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A verdade prática. A metáfora do sistema militar usado por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Esta lição, número 9, ela é uma continuação da lição passada, a lição de número 8, em que nós falamos sobre a nossa guerra, com quem é a nossa guerra, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da maldade que atuam nos lugares celestiais. Então, é essa a proposta da guerra. Com quem? Agora, na lição de número 9, falando da armadura espiritual, é o nosso preparo para esta guerra. Qual é o nosso poder bélico, se assim poderíamos dizer, para enfrentar esta guerra? Quais são as nossas ferramentas? Observe que Davi, quando ele foi lutar com os gigantes, quiseram que ele vestisse a couraça, colocasse um capacete, as vestes de Saul, a espada, mas ele não estava acostumado com esse tipo de armadura e ele dispensou. Um caso à parte, mas ele tinha sua própria arma, que era a funda e a pedra. E assim ele atingiu o gigante, mas ele tinha uma ferramenta de guerra. Então aqui é chamado de metáforas. Metáforas são comparações, são um paralelo entre o que é real para entender o mundo abstrato. Às vezes a Bíblia ela expressa a metonímia, são essas linguagens, que são as figuras de linguagem em si, seja as parábolas, seja a metáfora, seja qualquer outro tipo de situação que é apresentado nas linguagens. Eu não quero falar aqui porque não é o objetivo dar aulas de português, mas deixar você entender esse contexto, eles têm uma mensagem por trás, é um paralelo, uma comparação. Um exemplo para vocês, quando Davi diz que ele chorou a noite toda a ponto de fazer a cama nadar nas lágrimas. É impossível um ser humano que tenha tantas lágrimas a ponto de fazer uma cama nadar nestas lágrimas. Agora, o que ele está querendo dizer, ele está chamando a atenção para a quantidade de choro que ele teve, o tempo de choro. Ele está chamando a atenção o quanto ele chorou. Então ele está trazendo, eles usam essas metáforas, esses exageros, para mostrar através disso que é grande, que é forte aquilo que eles estão sentindo. Às vezes hoje a gente usa inconscientemente, dizendo eu estou morrendo de fome.
mas quando usamos a figura estamos morrendo de fome, apesar que não é correta, mas é para expressar a ideia de quanta fome nós estamos sentindo. Então as metáforas elas servem para isso, é um paralelo para você compreender o mundo real do mundo espiritual. Ou às vezes o mundo da transcendência, o abstrato, né? Porque esse mundo abstrato é difícil explicar, a transcendência é difícil a mente humana entender, porque nós vivemos no mundo material. Então somos acostumados a pegar o sentido do corpo para entrar em relação a este mundo. Nós vemos aquilo que é real, pegamos, sentimos a textura, o calor, a doçura, o amargo. Então é nesse aspecto. Agora, para entender o mundo espiritual, às vezes usamos algumas figuras do mundo real para poder entender o sentido espiritual, o sentido abstrato da coisa. Então é nesse aspecto que a lição hoje ela vem trazendo, vem mostrando as guerras de fato, a guerra que houveram, o que eram reais, e através delas a armadura proposta que as guerras tinham, objetivo, para entender como que é a guerra espiritual. Uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma guerra. E existem nessa guerra ataques e defesas, assim como na guerra física. E a lição até propõe a gente fazer um paralelo contra a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as guerras que já houveram, né? Diversas guerras. Lógico que hoje esse mundo dessas guerras que aconteceram aqui, tanto a primeira como a segunda, não é o mundo romano, em que a figura do material bélico ainda é a espada, ainda é a lança, mas já super industrializada nessas primeira e na Segunda Guerra, que eles estão usando já a arma de fogo, né? O poder do fogo, né? A pólvora, já estão usando canhões, já estão usando aviões de guerra onde soltam-se bombas. Então eles têm um preparo para isso, né? As guerras nucleares, as pessoas trabalhar com elementos nucleares, poder de destruição em massa. Hoje em dia a bomba atômica já ficou para trás, já não é a questão da bomba atômica. Existem bombas que elas são soltadas simplesmente para matar vidas, mas não causa destruição material nenhuma, como foi a cidade de Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, destruiu prédios, destruiu as plantações, destruiu todo o ambiente de uma forma geral. Foi uma catástrofe que até hoje as pessoas sentem as consequências desta catástrofe. Hoje eles já preparam bombas, que eles lançam bombas de gás, que é possível matar suas vidas, mas o ambiente, os prédios, as vegetações, as plantações, a estrutura física, ela continua de pé. Então mudou-se o sentido da guerra. Agora, nós devemos entender o mundo que Paulo está falando, que figura que ele está usando, qual guerra, qual os apetrechos do soldado que ele está usando. Não é do soldado atual, mas do soldado romano, porque ele estava preso em Roma e nessa prisão domiciliar os soldados estavam vigiando Paulo. Então Paulo, olhando todo o preparo do cidadão romano, do soldado romano, vendo as suas armaduras, ele teve revelações, teve exemplos para poder dar para a igreja de Éfeso. Assim como o soldado é um paralelo, uma comparação, ele tem seus armamentos, nós devemos ter os nossos. Mas o dele é físico, o nosso é espiritual. Então ele passa a comparar o que é cada um para que a igreja tenha um entendimento de como que se dá essa guerra no ambiente espiritual. E muitas pessoas ainda na atualidade não pegaram, não captaram a mensagem, não têm essa noção de como que é a guerra espiritual. E nós precisamos aprender sobre ela, estar preparado para poder ser vitorioso. Então nesse segundo tópico aqui, Paulo apresenta exatamente isso, a guerra, a luta, a peleja que o cristão tem. Nós temos uma guerra, temos uma luta, temos uma peleja. Não uma guerra literal, que nós vamos preparar a pólvora, o fogo, mas uma guerra que preparamos o espírito, armamentos espirituais. Paulo faz então esse paralelo quando os soldados romanos iam para a guerra e quando eles voltavam, permaneciam em pé, permaneciam confiantes, permaneciam na postura. Mesmo que não haja guerra, você passa diante de um quartel, está os soldados ali em prontidão, com o armamento na mão, está em paz, está normal. As ruas às vezes estão até isoladas, poucas pessoas passando, mas lá no quartel tem os soldados de dia e de noite na prontidão do quartel, com a arma na mão, totalmente uniformizado, com o uniforme do exército e pronto para qualquer coisa, mesmo que não haja ameaça, eles estão sempre preparados. Quando Paulo fala em relação à igreja estar sempre vigiando, vigiai, olhai, vigiai e orai, é nesse sentido. Aparentemente o inimigo ele não vem de frente, ele vem com as ciladas, como estudamos na lição passada, ele prepara as armadilhas dele. Agora o cristão, quando ele entende essa guerra, ele está pronto sempre, de dia e de noite, ele não dormita,
não cochila, ele é como um guarda, está um sentinela ali, ó, diante da porta da igreja, não no sentido literal de estar no templo, mas diante da sua postura com Deus, a fidelidade com Deus, essa guerra interior. Por mais que ele esteja sozinho, ele tem consciência de estar preparado para qualquer ataque. É nesses termos que Paulo está usando metaforicamente a figura do soldado romano, trazendo lições para os soldados de Deus, o exército de Deus. Paulo usa um outro elemento falando da couraça da justiça. Ele deu esse nome, não era o nome couraça da justiça que o soldado romano usava, mas era uma couraça. Era um elemento de ferro que ele usava desde o pescoço, protegia os ombros, o peito, o abdômen, às vezes ia até nas coxas, dependendo da época que era a couraça, né? Se era grega, se era romana, e ela protegia as costas também. Essas couraças que os soldados romanos usavam, elas precisavam ser de ferro, de aços, com uma resistência grande devido às flechas. Os soldados usavam flechas. E essas flechas atingidas em locais mortais, a pessoa morreria. Uma flecha atingida no coração era morte certa. Nós observamos isso com Acabe. Quando o soldado joga aleatoriamente aquela flecha, por causa de uma profecia já predita por Micaías, que ele morreria, essa flecha ela pega em um local onde a couraça não conseguia proteger. A couraça não protegia os braços nem embaixo das axilas, ela protegia o tórax da pessoa, o abdômen, o coração e as costas. E foi nesse local onde a couraça não protegia que a flecha entrou e matou o rei Acabe. Então Paulo está usando exatamente essa figura da couraça que protege as regiões mortais. Mas ele dá o nome de couraça da justiça, quer dizer, você põe uma couraça que te protege das injustiças por ser justo. Para a gente colocar essa couraça da justiça, precisamos nos tornar justos. Justo através dos elementos que a Bíblia coloca, né? Paulo ele diz em Romanos 3:23, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça de Deus nos justifica. Nós só somos justos por causa da graça, não porque somos bons, porque somos de palavra, somos de negócio, somos de força, por nossos próprios méritos. Mas somos justos por causa que a graça de Deus nos diz que somos justos. Em Efésios 5:1, Paulo diz, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. A nossa fé de acreditar em Deus, ser possível estar justo, o pêndulo reto, aí essa fé em Deus, ela nos torna justos. Paulo, ele diz em Romanos 5:8-9, que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Aí ele responde, imagine agora, sendo justificados pelo seu sangue. Quer dizer, o sangue de Cristo nos apresenta como justo, porque o sangue de Cristo nos livra de todo o pecado da morte. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, tem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não existe, nós somos justos por causa da graça, por causa da fé salvífica, por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aí Paulo fecha o termo da justiça em Romanos 8:33, quando ele diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então pode vir o diabo, o inimigo, a consciência, todos acusando, mas se foi Deus que disse, olha, esse é meu servo, esse é justo, então a vereda do justo ela vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é assim, cada dia que vamos nos aproximando de Deus, vamos deixando as coisas velhas, cada dia mais nos tornando justos até ser transformado o nosso corpo em imortal e incorruptível para ser justo como ele é, ou chegar até a estatura de Cristo. Então, através dessas couraças da justiça, desses meios de justificação, nós nos protegemos contra os ataques do diabo, contra a nossa mente, contra o nosso passado. Essa couraça da justiça vai impedir que os ataques, as flechas do inimigo perfurem o nosso corpo espiritual ou atinjam a nossa alma. Pelo menos nós devemos estar livres desses pensamentos, das acusações, das pressões, da mente vagando. Nós devemos estar firmes contra isso e conscientes de que Cristo já perdoou o nosso passado e somos novas criaturas. Então vamos vestir a couraça da justiça. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Efésios. No tópico 3, Paulo apresenta outras armas usadas na armadura de Deus, né, usada na ilustração do soldado. Como ele fala, os calçados, né? O termo hebraico narrar sandália, o sapato, calçar os pés na preparação do Evangelho.
Então Paulo fala, calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Ele usa a figura do calçado para entender e para dar lições de que tipo de calçado, exemplificando, fazendo metáfora paralelo com aquilo que é abstrato. Então o calçado ele era literal. Talvez ele estivesse observando as sandálias do soldado romano. Naquele período, os soldados romanos usavam as sandálias através de correias que eles amarravam no tornozelo. Essas sandálias, elas faziam uso para eles bem marchar diante dos pedregais, diante dos espinhos, porque descalço eles não estariam protegidos diante das pedras, diante dos espinhos, do que vier sobre o caminho. Teriam dificuldade no caminhar. Hoje em dia não é mais as sandálias que os soldados usam, mas tanto os policiais quanto os militares, eles usam coturno de couro. E esse coturno protege não somente o tornozelo, mas toda a canela do soldado. Então eles vestem esse coturno de couro, macio por dentro, amarram com amarras fortes para poder correr, para poder pisar sobre a lama, estar pisando sobre a água, e se tiver algum animal que possa feri-lo na água ou na lama, o calçado vai proteger dessas ferroadas. Se estiverem andando em uma mata, os espinhos são protegidos através dos calçados que o soldado usa, que são os coturnos. Então, na atualidade, hoje nós poderíamos pegar esse exemplo, o coturno. Mas nesse período ainda está em desenvolvimento os materiais artesanais, e Paulo está se referindo às sandálias, calçados os pés na preparação do evangelho. Então, os soldados tinham os pés calçados para uma marcha ser adequada, os pés ser protegidos, a caminhada ser mais ágil, ele ser mais rápido e enfrentar o que tivesse pelo caminho, os espinhos, os pedregais, as pedras pontiagudas e até animais que pudessem causar mal sobre eles, né? Então eles estavam protegidos. É isso que Paulo está dizendo. Só que ele pega a figura dos calçados e diz que os nossos calçados é o evangelho da paz. O evangelho da paz, sim, porque Cristo é a paz. E o evangelho é Cristo. Se nós falamos do evangelho, o que é o evangelho? Evangelho é boas novas, notícias alvissareiras, notícias que agradam, notícias que chocam as pessoas, né? Notícias que às vezes os jornais, as revistas, as grandes revistas, elas querem uma notícia que chocam para poder colocar na capa aquela notícia chocante que a pessoa quer ler, e com esse querer de ler, o marketing que é feito na capa, eles querem saber o que a notícia trata. Então assim também é o evangelho. O evangelho, a notícia toda do evangelho, o evangelho é boa não, mas quais eram as novas? Primeira nova, novidade mesmo, que chocam as pessoas, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Que virgem? Se ela é virgem, como que vai conceber? Isso era notícia de capa, né? Principalmente naquele período. Né? Outro ponto é o nascimento de Cristo, a forma que Cristo nasce e está relatado nos evangelhos e também pelas testemunhas oculares, que são os pastores. Ele diz que viram o céu partir, os anjos cantar, glória a Deus nas alturas, por na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e será de alegria para todos os povos. Essa notícia de que alguém nasceu, o céu cantou, é uma notícia que choca. Quem que vai acreditar nisso? Isso dá revista. Se aparecer alguém dizendo que viu e aconteceu assim, as pessoas vão fazer matéria para chocar mesmo. Então essa é a novidade. Evangelho é notícias que chocam as pessoas, que dão manchetes. A vida de Jesus também é dessa forma, que a vida dele foi pautada em milagres, em assombros, em ressurreições, em curas, libertações. Então a vida dele inteira daria manchetes de jornais. Se fosse na atualidade, ele estaria todos os dias estampado nas revistas e nos jornais de primeira mão. O sofrimento de Cristo também é um destaque, porque ele não morre em primeira mão. Ele só morre quando ele quer, por mais que ele sofra todo tipo de sofrimento, que não é o objetivo relatar aqui, mas ele está vivo. Se fosse qualquer outro que passasse pelos caminhos que Cristo passou, ele já morreria antes de chegar na cruz. Mas Cristo só morre quando ele quer. Então esse sofrimento de Cristo, ele é uma notícia de primeira mão que chocaria os jornais. E a morte dele, que aconteceu fenômenos sobrenaturais. Quando ele deu o brado, o céu se escureceu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram. E a ressurreição de Cristo também. E a promessa da vinda de Cristo. Soldados viram Cristo ressurreto, mas alguém que morreu ressuscitar. Mas é testemunhos oculares que Paulo disse que eram mais de 500. Então a nossa preparação é isso. Preparar os pés com os calçados do Evangelho da Paz.
Então, o Evangelho é exatamente isso, é falar de Cristo. As novas é Cristo. Nós podemos contar a história de quem quiser, qualquer personagem bíblico, mas todos os personagens bíblicos eles tiveram Cristo por base. Os cristãos do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, a fé era para frente, a esperança estava na frente. Eu creio que daqui a 2000 anos vai nascer o Salvador, ele vai me salvar. Eu creio, morri crendo na promessa, por mais que não tenham alcançado. Os cristãos da atualidade, eles olham para trás, olham para a cruz, que já passou, Cristo morreu, foi uma verdade, tem as testemunhas oculares, tem os lugares, tem as provas, tem os discípulos, tem os inscritos dos discípulos, todos de uma forma que Cristo é o centro. Então, no Evangelho, meu irmão, calçar os pés no Evangelho é estar focado em Cristo. Não adianta nós falarmos de outros personagens e esquecer Cristo. Se nós pregarmos, ensinarmos e o nosso foco não for em Cristo, não é Evangelho, é qualquer outra mensagem, qualquer outro personagem bíblico. Mas o Evangelho é Cristo, de todas as formas é Cristo. Desde as profecias em relação a Cristo, a vida inteira de Cristo, a sua volta, o Evangelho é Cristo. E o terceiro elemento que o soldado romano usava é o escudo, que Paulo diz que a igreja tem um escudo, mas não o escudo literal como eles usavam, mas o escudo da fé. Os soldados romanos ou os soldados gregos, eles tinham esse escudo para proteger o corpo. Colocavam o braço dentro dele e seguravam para proteger do que? Das flechas, dos ataques com lanças, das pedras atiradas com fundas sobre os soldados para se proteger. Então eles faziam a defesa do corpo. O escudo às vezes cobria o rosto inteiro até os pés. Existiam dois tipos de escudo, que eram para a defesa, que o arqueiro usava também para ajudar na defesa. Então era a defesa. Os ataques eram através de fundas com pedras, como Davi usava, através das lanças, que os soldados lançavam as lanças, ou se estivesse muito próximo, com a própria mão, ele furava o inimigo com a lança ou com as flechas. E eles se defendiam com esse escudo, se estivesse frente a frente com o inimigo. De forma que o escudo era uma defesa. E por causa dessa situação, até hoje nós temos alguns tipos de escudo que a polícia militar usa. Quando eles vão para o confronto com as manifestações, diversas pessoas atirando pedras, atirando garrafa contra a infantaria, os soldados militares estão com o escudo protegendo o rosto e o corpo. Então o escudo ele serve para defender os ataques. Agora, Paulo diz que os ataques nossos eles não são literais, não são as pedradas literais que nós vamos receber, mas sim as flechas e os dardos inflamados do maligno. Através da mente ele vai lançar setas malignas, através do pensamento, através de palavras, através de uma série de fatores. E nós vamos se defender com o escudo da fé, quer dizer, tendo fé em Deus que nos deu a vitória. É a fé em Cristo, a fé de confiança, confiar nele, confiar que ele é superior, que ele é maior, que ele dá o livramento, que ele... Então essa confiança em Deus é a nossa fé, é a fé que nos salva, é a fé que nos protege. Pode observar que Jó teve fé, e os ataques literais não fez com que a sua fé fosse abalada. Os dardos inflamados do maligno não atingiu a vida espiritual de Jó. Por quê? Por causa da fé. Ele orou e adorou. Ele sabia em quem tinha crido. Eu sei que meu Redentor vive. Isso é fé. E essa fé livrou o Jó dos ataques na sua vida espiritual. Então a nossa vida espiritual é protegida com o escudo da fé, como Paulo bem elenca aqui. Outra figura que Paulo usa é o capacete, só que ele diz o nome de capacete da salvação. Os soldados romanos e os demais soldados daqueles períodos, eles usavam o capacete para proteger a cabeça. A proteção da cabeça é muito importante, porque uma pancada na cabeça pode matar a pessoa, fazer perder os sentidos, ou a pessoa perder o sentido normal, né? Ficar com uma demência mental por causa de uma pancada na cabeça. Por isso que hoje na atualidade os motoqueiros eles usam o capacete com esse objetivo, com uma queda proteger a sua cabeça, porque uma pancada na cabeça é fatal. Cabeça onde fica o cérebro, onde domina todos os demais sistemas do corpo humano. E Paulo está usando essa figura do capacete, porque a polícia até hoje ela usa um capacete por causa dessas manifestações que há direto confronto de manifestantes contra a polícia. E até mesmo as outras, existem capacetes que eles são blindados, né? Eles aguentam tiros. Existem capacetes que são blindados, sim. Pode fazer essa pesquisa que vocês vão encontrar. Agora, o que Paulo está usando aqui é exatamente o capacete que ele dá o nome capacete da salvação. É o que vai proteger o nosso cérebro.
a nossa vida espiritual, o capacete da salvação. Estamos salvos, somos salvos. Qual que é a nossa proteção? É a salvação em Cristo. Nós precisamos colocar o capacete da salvação, fazer uso da nossa salvação. Cristo nos salvou. O objetivo de Cristo foi nos dar vida, proteção. A salvação é uma proteção. Por quê? Os ataques do inimigo não vão arrebatar a nossa vida espiritual, porque somos salvos. Nós estávamos sem capacete quando estávamos no mundo. Porque Paulo diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então eles não tinham capacete da salvação. Agora, a partir do momento que temos a vida espiritual ligada, a salvação ela é reativada, garantida, nós estamos com a cabeça protegida. E ele usa ainda a figura da espada. A espada ela servia como defesa para defender os ataques de outras espadas. Até hoje existem aqueles que lutam contra as espadas, e também uma ferramenta de ataque. Ela serve de defesa e serve de ataque. E Paulo diz que essa espada dos soldados, ele dá o nome para nós, para a igreja de Éfeso, como a espada do Espírito, né? Que refere-se à Bíblia Sagrada. A espada do Espírito é a Bíblia. A nossa ferramenta de defesa contra a nossa fé, que nós chamamos de apologética, defender a nossa fé, os ataques contra o nosso Deus, os ataques contra a palavra de Deus, os ataques contra a igreja, os ataques contra a família, os ataques contra o amor, a natureza, a fé religiosa, a liberdade. Esses ataques são defendidos pela palavra. Agora, nós devemos fazer uso da palavra. É conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é chamada de verdade. Ler a Bíblia, estudá-la. Aí você vai levar ela como ataque, destruindo as obras do diabo, com a espada do Espírito, quebrando as correntes que o diabo acorrentou muitas pessoas, quebrando as maldições com a espada do Espírito. Todo o sistema maléfico ele é arrebentado com a palavra de Deus, que é a verdade, esclarece a vida das pessoas. E aquilo que vem contra-atacar, a espada de Deus ela serve como defesa. Você defende a sua fé pela Bíblia. A Bíblia diz assim, nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Tudo que vier contra ela, se a gente estiver usando a verdade adequadamente, tudo que vier não sobressai. É caído, é destruído pela força da palavra e da verdade divina. E a outra lista que Paulo mostra aos Efésios é a oração. Oração e súplica, vigilância e perseverança. Olha, a oração é a chave que abre a porta do céu, um jargão que é uma verdade. Quando oramos para Deus e nós estivermos de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Tudo quanto pedimos ao Senhor, segundo a sua vontade, crendo, recebereis. Então a oração é o diálogo com Deus, você contar para Deus o seu problema, não que ele não saiba, porque ele é onisciente, mas que mostra a nossa dependência e a nossa confiança. E a fé em Deus, ela remove montanha, como diz o texto. A fé em Deus, ela opera o que é impossível. A fé em Deus já fez com que poucos soldados de Gideões destruíssem uma quantidade de número muito superior aos soldados de Gideões. Essa fé em Deus. Então a oração, a busca por orientação de Deus, nos capacita a vencermos as guerras, porque Ele vai nos direcionar, vai nos orientar, vai nos mostrar o que devemos fazer para sermos vitoriosos diante da face de Deus. E a vigilância e a perseverança. Devemos estar vigiando, observando ao nosso redor. A Bíblia diz assim, que o diabo ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos, mas ao nosso derredor, mais distante, está o diabo buscando a quem possa tragar. Mas através da nossa vigilância, da nossa oração e perseverança em Deus, ele não vai achar brecha. Nós não podemos dar brecha porque ele possa atacar e destruir. Os ataques dele é onde ele achar brecha. Então o cristão deve tapar a brecha. Estar vigilante, orando, perseverando e com as armaduras em punho, com a salvação ativa, garantida, a fé bem ativada, a espada do Espírito amolada, conhecendo, o Evangelho sendo pregado na preparação dos calçados. E então a nossa caminhada é dessa forma, nós somos soldados, a Bíblia chama a igreja de exército. Então, o exército de Deus, conforme o salmista fala, né? Quando Cristo vinha buscar o seu exército, nós somos um exército, os anjos são um exército. Agora, outro exército é a igreja, aquela batalha, essa batalha espiritual de luta e de guerra, de vitória para o reino de Deus. Então, a lição ela mostra que os recursos espirituais necessários para uma igreja
que é de guerra, que vive em guerra e para ser vitoriosa, estão elencados aqui. Vamos estudar com calma. Isso aqui é só o norte, nós poderíamos falar muito mais, trazer outros elementos para que você compreenda, mas não é o objetivo de secar o assunto, estender, prolongar, mas simplesmente direcionar os professores, dizendo, ali tem as prateleiras que você pode aprofundar, ali tem outras e outras. Esta é a objetividade do canal. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma aula profícua, abençoada, que os seus alunos cada dia mais tenham essa sede de aprendizagem, porque através da aprendizagem eles vão se tornar cristãos melhores. Deus em Cristo te abençoe.